Josué, então, capítulo 24, o verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Próximo verso. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Você pode declarar isso? Eu e a minha casa, família, serviremos ao Senhor. Amém. Pai, nós te damos glória e te adoramos, Senhor, no esplendor da tua santidade, gratos pela tua palavra, pelo teu fluir, Senhor, pela tua manifestação em nosso meio. Senhor, a tua palavra é tudo o que precisamos para vencer. Nela nós depositamos a nossa esperança, Senhor, é nela que cremos. É pelo teu nome que nós estamos aqui, Senhor Jesus, e tu és a própria palavra que se fez carne. Senhor, nos habita com a tua palavra e nos leve, Senhor, a crescer para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Essa semana eu fui convidado para ministrar no aniversário de um ministério aqui de Itajaí, de um grande amigo, pastor Márcio, que é filho dessa casa, nasceu no CI, e hoje ele tem um ministério onde ele foca em famílias, e Deus me deu uma palavra para tratar sobre famílias. Eu achei muito relevante compartilhar essa palavra aqui com a igreja. Primeira coisa que eu quero fazer com que nós possamos refletir hoje pense aí com você, se você conhece, se existe uma família na face da terra que seja perfeita dentro dos padrões do comercial de margarina da televisão. Você conhece uma família perfeita aos padrões do comercial de margarina da televisão? Será que existe alguma família assim? No comercial da televisão, fake. Essa semana, nós fomos num café, eu, a Elisa e o Luca. A Bela e o Bernardo não estavam juntos, nós fomos no café. E aí estava um momento tão descontraído, tão alegre, tão feliz, que nós tiramos uma foto. E publicamos a foto, e a foto ficou linda. E aí um irmão da igreja, acho que foi o André, ele está aí? Acho que ele não está aí. Ele foi lá e publicou embaixo assim: parece uma família de comercial de margarina. E aí eu olhei aquilo e disse: mas não é que parece mesmo? Ficou bonita essa foto. Mas aí naquela mesma tarde, quando nós chegamos em casa, eu e a Elisa tivemos uma discussão. Discutimos. E aí eu pensei: olha, que a família de margarina também quebra o pau. Também briga. E depois eu fiquei refletindo: mas quem não? Qual família na face da terra não tem divergências, não tem dificuldades, não tem problemas? Qual casal nunca passou por conflitos? Meu irmão, o desafio que Deus deu de um homem tornar-se uma só carne com a sua esposa é algo que dói. Demora demais. E aí, meu irmão, no meio da caminhada, durante a caminhada, haverão conflitos, divergências. Nós tivemos uma discussão, depois nós fizemos as pazes, e foi de um jeito maravilhoso, eu não vou contar. As brigas às vezes são boas, né, gente? Glória a Deus, aleluia. Mas aí talvez você diga: isso é uma realidade
atual, é uma realidade só da nossa geração. Nós somos a geração da selfie, a geração da fotografia instantânea, onde a gente está sempre publicando. E é óbvio que qualquer ser humano que tem uma mente saudável vai priorizar, registrar coisas boas. Apesar que tem gente estranha pelo mundo, gosta de registrar coisas ruins, mas a lógica, desde que a fotografia foi inventada no século XIX, a lógica, o intuito foi para registrar momentos, eternizar momentos agradáveis. Então eu te faço uma pergunta e sirva para você também. Será que o momento em que nós registramos lá no café era uma hipocrisia, era uma mentira? Lógico que não. Era um registro que estava, era algo que estava registrando um momento especial e realmente verdadeiro. Mas ali na frente tivemos uma divergência, tivemos um conflito. E aí a gente olha para os dias de hoje e pensa, mas é que está realmente difícil. O diabo hoje está atacando a família como nunca atacou. O projeto de Satanás hoje é destruir a família. Tudo bem, é verdade, só que não é um projeto de hoje, é um projeto desde que a família é família. Se você conversar com seus avós, que tal o meu avô e a minha avó? Quantos anos de casado, vô e vó? Passou de 60? 57. Quantas vezes será que não pensaram se não existisse lei do homicídio, hein? Quantas vezes não pensaram, quem sabe, se eu pudesse, eu nunca teria te conhecido? Quem nunca pensou? Atire aí a primeira pedra, o fariseu. São conflitos. E desde que a família é família, meu irmão, família é um projeto de Deus. A família vem antes da igreja. O Senhor constituiu a família antes de constituir a igreja, Ele estabeleceu a família. E desde que o Senhor estabeleceu a família, a primeira família da terra, Adão e Eva, estava lá a serpente, para destruir a família, para estragar o projeto de Deus para a família. Aliás, isso é algo que a gente também tem que levar em consideração. Nós como igreja pecamos muitas vezes, porque nós queremos vender uma imagem que não é genuína, que não é verdadeira. Qual é a imagem? Nós somos perfeitos. A nossa família realmente é uma família de comercial de margarina de televisão. E na nossa casa não há nenhum tipo de divergência. Na nossa família não existe ninguém problemático na nossa casa. Pensa aí, um primo, um sobrinho, um irmão, um pai, uma mãe, um tio. Pessoas da nossa família. Será que não existe ninguém na sua família que esteja atravessando uma situação problemática? E nós como igreja, às vezes a família pastoral da igreja é colocada num pedestal, numa situação onde as pessoas acham que somos perfeitos, e ao invés disso contribuir para o bem, contribui para o mal, porque muita gente não se achega, porque olha para si e pensa, como é que eu vou chegar no nível? Nós como líderes, às vezes queremos vender uma imagem que não é genuína. Somos sim felizes, somos sim abençoados, mas não somos perfeitos. Somos abençoados, mas somos imperfeitos. Tem muita gente, meu irmão, eu tenho só 4 aninhos de vida pastoral, de pastorear pessoas, mas eu já vi muita gente me dizer, eu até gostaria de ir na igreja, eu preciso ir, mas é que primeiro eu tenho que consertar algumas coisas. Primeiro eu preciso colocar algumas coisas em ordem para poder ir para a igreja. Por quê? Porque todo ser humano, ele tem uma necessidade, é natural, de aceitação, de inclusão, de se sentir incluído. E por que muitos dizem, eu tenho que primeiro melhorar para depois ir para a igreja? Porque a gente passa uma imagem que nós somos perfeitos, e que para andar conosco tem que estar no nosso nível.
quando não é verdade. Temos problemas, temos medos, temos divergências, temos dificuldades, enfrentamos tudo isso, e é justamente o reconhecimento de tudo isso que vai nos sarar. É reconhecer as nossas fragilidades, as nossas falhas, que vai nos fazer seres humanos, iguais a todos os outros, onde as pessoas vão olhar para nós e vão pensar: ele também tem dificuldade, mas ele está ali pelejando. Ela também tem dificuldade, mas ela está ali pelejando. Eles também passam por problemas, mas eles estão ali, então é ali que eu quero estar também. A Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Tem coisas que não são curadas porque a gente quer colocar uma máscara de hipocrisia. Eu fico analisando a palavra do Senhor. Eu vou falar algumas coisas aqui que, se você ler a Bíblia, você vai me entender. Se você não ler a Bíblia, talvez você vai se escandalizar. E a culpa não é minha. A culpa é de palavras que, quem sabe, você ouviu, que colocaram homens no lugar que eles não deveriam estar. O ser humano, ele tem uma necessidade de idolatrar, parece. E aí, muitas vezes a gente idolatra pessoas que são servos de Deus, que são abençoados pelo Senhor, que foram instrumentos de Deus, mas que não foram perfeitos, como nós também não somos. Todo o projeto de salvação do Senhor para a terra, para a humanidade, o projeto de enviar Cristo ao mundo, não começou com José e Maria, começou já lá no Éden. Quando o homem pecou, o Senhor deu uma sentença, e disse lá, que ele poria inimizade entre a serpente e o descendente da serpente. Ali é Cristo. Ele lhe esmagaria a cabeça com os pés, e ela lhe feriria o calcanhar. Ali começou o projeto de Deus para a salvação da humanidade. E todo o projeto de Deus para a salvação da humanidade, o Senhor fez através de famílias. A nossa geração, a salvação da nossa geração está na restauração da nossa casa, está na nossa família, no altar do Senhor, mesmo com todas as imperfeições. Então vamos lá, vamos nos escandalizar um pouquinho. Famílias que Deus usou para realizar o propósito, e nenhum deles foram perfeitos, a começar por Adão e Eva. A primeira família que Deus colocou num lugar sem problemas, tiveram divergências, falha de comunicação. Hoje não acontece muito isso, né? Hoje o marido e a mulher se comunicam muito bem, assim. A gente sempre explica nos mínimos detalhes, elas entendem perfeitamente e ninguém interfere. Hoje isso não acontece, mas aconteceu lá com Adão e Eva. Foi com Adão e Eva que nós aprendemos a dizer: a culpa é tua. Foi com Adão e Eva que nós aprendemos a nos livrar das responsabilidades, jogando as responsabilidades da nossa vida até mesmo para Deus. Senhor, foi a mulher que tu me desse. Eu orei, eu jejuei, eu te falei, eu quero assim. Por que tu enviaste desse jeito? Tu estava fazendo o quê? Não prestou atenção? Foi Adão e Eva que começaram a transferir culpas, e de lá para cá a gente vem assim todos os dias. Está vendo? Esse guri está desse jeito, a culpa é tua, porque é tu que estraga ele. Famílias que são abençoadas, mas são imperfeitas. Aí nós avançamos um pouquinho, vamos para a família de Noé. Noé, a Bíblia diz que era um homem justo e íntegro, e que diante do projeto de Deus para a destruição da humanidade por causa do pecado e da perversidade do homem, Deus viu em Noé justiça e integridade e salvou ele e a sua família. Não é isso que diz o texto? Mas quem disse que Noé não pecava? Noé pecou antes e pecou depois do dilúvio. Ou então a palavra de Deus mente, porque Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos falharam, todos erraram, e carecem todos da glória de Deus. O que nos trouxe até aqui foi a graça do Senhor.
O que nós precisamos é da glória de Deus sobre nós, é da misericórdia do Senhor sobre nós. Mas todos pecaram, inclusive Noé. Mas era um homem justo e íntegro. Era justo, era íntegro, mas não era perfeito. Também falhou. A Bíblia vai dizer que depois que Noé acaba o dilúvio, ele sai, planta uma vinha, porque era agricultor, toma o vinho da vinha e enche a cara. Foi mais do que devia. Hoje ninguém faz isso, né? Hoje ninguém passa do limite. Não, isso é só na família de Noé. Na minha, todo mundo é extremamente equilibrado. Eu nunca vi na minha família ninguém perder o controle de absolutamente nada. O povo equilibrado. Na sua também, ou eu só vou aqui contar os meus pecados? Desequilíbrio. Um homem justo, um homem íntegro, mas que se desequilibrou. Seu filho viu a sua nudez, ali já houve um problema familiar. E aí a gente segue a história. E vamos chegar em Abraão. Esse tem que tomar cuidado que eu vou falar, porque Abraão para muitos é quase um Deus. Apesar de Jesus Cristo ter colocado Abraão na posição de homem, ele disse: antes de Abraão nascer, eu sou. Ele deixou bem claro para os fariseus que Abraão era um homem, mas os fariseus diziam: não, nós somos filhos de Abraão, ou seja, é quase que um Deus, intocável. O homem que recebeu uma promessa do Senhor: em ti serão benditas todas as nações da terra. Um homem que é considerado para todos nós, e a palavra do Senhor diz isso, o Senhor diz isso ao seu respeito, o pai da fé. Somos herdeiros de Abraão e herdeiros das mesmas promessas. Mas esse homem, Abraão, também era um pecador. A família desse homem também passou por muitos problemas. Esse homem, o pai da fé, chegou a ter dúvidas em relação à promessa. O pai da fé chegou a orar: Senhor, eu acho que isso não vai acontecer, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer aqui pelo meu caminho. O pai da fé mentiu. Está sumindo glória e os olhos estão se abrindo. O pai da fé mentiu, porque ele disse para os reis que Sara era sua irmã, entregou Sara para um rei do Egito, por medo de ser morto. Não acreditava na promessa, não estava andando pelo caminho que o Senhor mandou andar, não tomou as atitudes corretas, mas no meio das atitudes corretas, houveram dias onde ele pensou: será mesmo que eu estou fazendo o certo? Nós nunca, né? Nós nunca tivemos dúvidas, nós nunca colocamos em xeque a promessa do Senhor, nós nunca perguntamos: Senhor, será que é mesmo por aqui o caminho? Será que é aqui mesmo a decisão? Será que esse mesmo é o lugar? Será, Deus? Eu sei que o Senhor está na minha vida, mas Senhor, eu estou com dúvida agora. Normal, meu irmão, você é normal, glória a Deus por isso. Sara, Pedro vai dizer na sua carta, no capítulo 3, da primeira carta de Pedro, que as mulheres de hoje devem se inspirar em Sara, porque ela foi uma grande mulher. Mas aí você olha para a história de Sara e você vê que Sara, ela tomou umas atitudes que a gente não entende. Sara pegou e entregou Abraão para uma das escravas, para que ele pudesse gerar um filho, para que a descendência, não esperou pela promessa, duvidou também. Depois diz a Bíblia que essa mulher, que a Bíblia diz: olha, vocês têm que ser semelhantes a elas, menos nessa parte, por favor, sejam semelhantes naquilo que provoca orgulho, naquilo que foi bom. Mas a Bíblia diz que ela pegou a vida de Agar, ela botou Agar no fogo, ela fez Agar fazer o que fez, e depois ela transformou a vida do Agar no inferno. Mulherada aqui nunca se vingou de ninguém não, né? Nunca usou da posição para dizer: agora você vai ver. Problemas, meu irmão, que nós carregamos, família, a vida da gente é desse jeito. Geraram Isaac. Isaac cresceu, e cresceu, e cresceu, e foi passando do ponto. Isaac se tornou o filhinho da mamãe.
Diz a Bíblia que para Isaac casar, Sara precisou morrer. Está escrito. Enquanto Sara estava vivo, Isaac era o filhinho da mamãe. Depois da morte de Sara, Isaac casou-se, Gênesis capítulo 25, aos 40 anos de idade, e Rebeca o consolou na morte da sua mãe. Será que ninguém conhece aqui alguém que casou e o filhinho da mamãe não deixou de ser o filhinho da mamãe? Casou, constituiu família, mas a mamãe é ainda quem coordena, quem influencia. De quem é a culpa? Da mamãe. A culpa é da mamãe que criou o filho para ela e não para a esposa. Mas as famílias estão cheias de gente assim. Por que muitos problemas e conflitos acontecem hoje em relacionamentos? Por causa de uma palavra que é princípio e não pode ser quebrado, ou eles nos quebram. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Tem que haver desligamento, não é desprezo, é desligamento, é independência emocional. Infelizmente, alguns Isaques nós temos por aí. São homens de Deus, como Isaac também foi. Mas são falhos. Problemas que as famílias têm. Isaac e Rebeca geraram Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Esaú e Jacó já começaram a dar problemas para Isaac e para Rebeca ainda no ventre, porque no próprio ventre já começou a briga entre os irmãos para ver quem seria o primogênito. Você conhece uma família que os irmãos têm conflitos? Você conhece uma família que os irmãos não se dão, não se falam, quem sabe? Esaú e Jacó fizeram as pazes lá depois de muitos anos, como a sua família também fará as pazes em nome de Jesus. Mas é só para nós entendermos como Deus trabalha. O Deus que é perfeito trabalha naqueles que são imperfeitos. E faz uma grande obra através da vida daqueles que são falhos. Esaú e Jacó, meu irmão, brigaram a vida inteira, depois se consertaram. Jacó, você conhece a história de Jacó, foi enganado. Pagou todos os pecados. Amava uma esposa, deram outra para ele, e gerou 12 filhos. Dos 12 filhos que ele gerou, a maioria só lhe causou desgosto. A maioria foram problemáticos, tiveram dificuldades, tendo a mesma criação, debaixo do mesmo teto, mas cada um com uma cabeça, escolhendo tomar cada um a sua decisão. José foi o filho que levou a família toda, o mais novo, depois o segundo mais novo, né? Depois ele restaurou toda a família, juntou todos os irmãos. Mas quem nunca viu uma família assim? Vários filhos com a mesma criação, só que cada um escolheu ou tomou decisões. E às vezes a gente culpa os pais, culpa os avós que criaram, culpam. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer ela não se desviará dele. Isso é o que diz a palavra. Mas no meio do processo, algumas decisões erradas podem gerar consequências, porque Deus nos deu livre-arbítrio. O que eu creio é que apesar dos erros, o Senhor nos restaurará também. Muitos filhos cometeram vários erros, mas se tem a semente do Evangelho plantada dentro de si, em algum momento eles terão uma luz que lhes diz: volte para o caminho, volte para o lugar aonde você nunca deveria ter saído, volte porque você tem o Evangelho dentro de você. Mas são problemas que acontecem, meu irmão, nas famílias. Vamos tocar agora em alguém que é semelhante a Abraão, construindo para a gente chegar no tema da mensagem. Moisés era o homem que via Deus face a face. Moisés era o homem que falava com Deus.
Moisés era o homem que quando ele orava, Deus descia, não era ele que subia, era Deus que descia. A Bíblia diz que nunca mais houve homem como Moisés em Israel. Mas uma dessas descidas, Zípora, a sua mulher, lhe pegou na esquina e quase lhe matou. Não estava na mesma energia, não estava na mesma sintonia, não estava no mesmo propósito. Brigaram. O próprio Moisés tinha dificuldades, ele admitiu, dificuldades de fala, dificuldades de autoestima. Ele olhava para si e dizia: eu não posso, eu não consigo. Ele se colocou numa posição de humano, de homem. E nós muitas vezes queremos colocá-lo na posição de superpoderoso. Homem superpoderoso, todo poderoso é só o nosso Deus. Falho. Números capítulo 12 vai dizer que Moisés casou-se com uma etíope. Já estava de idade bem avançada. Não sei se Zípora morreu, mas ele casou-se com essa etíope, e diz a Bíblia que os seus irmãos Arão e Miriam começaram a questioná-lo, olhando para ele e dizendo: será mesmo que Deus fala só com Moisés, não fala só com a gente também? Eu tenho uma tese, a Bíblia não diz, mas é uma tese minha. Eu imagino que Moisés, já velhinho, olhou para uma etíope muito mais nova do que ele e resolveu casar com a novinha. E aí a família, meu irmão, enlouqueceu. Meu Deus, veio até agora direito, agora vai síndrome de Peter Pan depois de velho. Vai casar agora com essa, vai tomar tudo que é dele. Provavelmente foi isso, meu irmão. Eles começaram a olhar e disseram: não, isso não faz sentido. Famílias cheias de dificuldades, famílias cheias de defeitos. E aí talvez você diga: as famílias, tudo bem, as famílias desses homens são falhas, mas a de Cristo era perfeita. Será? Será que Jesus escolheu uma família perfeita para vir à terra e fazer o maior plano da história da humanidade, realizar? O maior projeto para a humanidade? A história de Jesus começa em Judá. Judá era o quarto filho de Jacó. Problemático que só ele. Ele gerou um casal de gêmeos na sua nora, que havia falecido seus 2 filhos. A nora deveria ser dada a casamento a um dos filhos, o mais novo ele não quis dar. Ela se coloca na beira da estrada dizendo: então, ele vai ver só. E ela se passou por uma prostituta cultual, não era, se passou. Olha a história, meu irmão. Ela engravidou e teve gêmeos. Pérez, começa a genealogia de Cristo. Os séculos avançam. Josué, esse que nós acabamos de ler, está diante de Jericó. E o Senhor disse a ele: as muralhas de Jericó vão cair. Deus vai entregar a terra prometida a vocês. Então somente marchem. Só que Josué, um hábil e estratégico general, antes de tomar a decisão, mandou espias. E a Bíblia diz que esses espias foram para a cidade de Jericó e se esconderam na casa de uma mulher chamada Raabe, que morava nos muros de Jericó. Essa mulher era uma prostituta. Essa sim, uma prostituta. E diz a Bíblia que ao ver os espias, ela reconheceu que Deus estava na vida deles. E ela disse: nós sabemos que o Senhor vai dar essa terra a vocês. Só peço uma coisa: quando vocês entrarem, tenham misericórdia de mim e da minha família. Isso é a graça. Esse é o amor de Deus. Um Deus que não se importa com o que você viveu até aqui. Um Deus que não olha para o teu passado, porque Ele está escrevendo o teu futuro, está interessado em escrever o teu futuro. Um Deus que, se você se arrepender hoje, não importa quem você foi, o que você fez, por onde você passou, o que aconteceu na sua vida, se você reconhecer hoje, meu irmão, que as muralhas vão cair, que essa terra quem vai reinar são os filhos de Deus, e dizer: Senhor, eu quero que Tu tenhas misericórdia de mim, não importa quem você foi, você também será incluído no projeto de Deus para esta nação. Raabe pediu misericórdia, e ela recebeu misericórdia.
as muralhas caíram, e foi salva ela e toda a sua família. Muito bem, Raabe casou-se com Salmão, geraram Boaz. Você conhece Boaz? O resgatador de Ruth e de Noemi. Boaz casou-se com Ruth, uma moabita, geraram Obed. Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi. Davi foi o maior rei da história de Israel. Jesus é o leão da tribo de Judá, considerado pelo povo de judeu o filho de Davi, aquele que tem a chave de Davi, aquele que herdou o trono para se cumprir a promessa que eternamente um herdeiro de Davi estará no trono. Esse é Jesus Cristo. Escolheu essa família, essa genealogia. Por que eu falei tudo isso para você? Para que você entenda que para a tua família também tem jeito. Para que você entenda que apesar das dificuldades que quem sabe você está passando hoje, quem sabe você esteja vivendo uma crise conjugal, uma crise entre pais e filhos, uma crise entre irmãos, uma crise entre familiares, quem sabe não é o núcleo principal, mas famílias, que é muito mais do que simplesmente o pai, a mãe e o filho. Família, meu irmão, família é cunhado, é primo, é agregado, é família. Aquela que a gente se junta no final do ano, e muitos não se falam, muitos estão passando por problemas. Há solução para a tua casa. O Deus que fez uma grande obra através da vida dessas famílias, também fará uma grande obra através da vida da sua família nessa geração, para glorificar e exaltar o nome dEle nessa terra. Eu falei de tudo que ruim aconteceu, não para que você se decepcionasse, mas para que você entendesse. Quando o Senhor olha para eles hoje, está lá um rol dos heróis da fé. Ficaram apenas o legado. A Bíblia não esconde aquilo que nós queremos esconder, está escrito. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor faz menção a eles, o Senhor faz menção ao legado que eles construíram, ao projeto poderoso que o Senhor fez. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados e deles não se lembra mais. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você entrega a sua família ao Senhor, quando a tua família está na mão do Senhor, meu irmão, você foi justificado, você está justificado. Todos esses problemas, eles existem. Ser abençoado não significa não ter problemas. Agora, se nós pudéssemos olhar para essas famílias e tirarmos delas todas mérito, qual é o mérito que nós tiraríamos? Apesar de tudo, eles permaneceram unidos. Apesar de todas as falhas e de todas as dificuldades, eles permaneceram unidos. A tua família não é forte porque ela não tem problemas. A tua família é forte porque apesar dos problemas ela permanece unida. A tua família será forte porque apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as divergências, haverá um pensamento comum. Nós começamos juntos e haveremos de terminar juntos. Você não nasceu no lugar errado. Às vezes as pessoas pensam, que famíliazinha. Como é que um projeto de Deus pode dar certo se o Senhor me colocou nesse lugar? Deus não errou quando te plantou nesse lugar. Nós não somos perfeitos porque não temos problemas. Nós nos tornamos perfeitos porque somos aperfeiçoados por aquele que é perfeito. E permanecermos juntos apesar dos problemas. Essa é a maior estratégia diabólica hoje e sempre. O Senhor não disse que casa perfeita ou imperfeita não subsistirá. O Senhor não disse que casa que tem problemas não subsistirá. O Senhor disse que casa dividida não subsistirá.
O diabo não está vencendo quando problemas estão acontecendo. Ele está vencendo quando diante dos problemas ele consegue nos dividir. Quando diante das dificuldades ele consegue nos separar, nos deixar longe. Afastar pais de filhos, filhos de pais, marido da mulher, mulher do marido, pai, neto do avô. São tantas as situações que Satanás promove para dividir. E hoje o Senhor está dizendo: a tua família será forte, porque a tua família será unificada, a tua família terá união apesar das divergências. Essa é a vontade do Senhor. Esse é o desejo do nosso Deus. Somos fortes porque permanecemos unidos. Uma igreja, meu irmão, não se acaba porque tem fofoqueiro, porque tem problemático, porque tem mentiroso. Uma igreja se acaba quando ela se divide. O problema da igreja não são os problemáticos dentro da igreja. Se a igreja deixar de ter problemático, ela deixou de ser igreja. A igreja é um hospital. Pessoas chegam cheias de problemas, mas elas são tratadas e os problemas são solucionados, porque a palavra de Deus tem esse poder. O problema não é esse, mas é quando a divisão, quando o inimigo consegue nos separar do corpo. Meu irmão, nós estamos aqui com a igreja cheia, mas uma igreja de milhares está me assistindo ali agora. Muito maior do que todo esse povo aqui. E muitos que estão me assistindo ali agora, estão só assistindo ali agora, por causa de frustrações e decepções que viveram dentro da igreja. E aí o inimigo consegue separar, e uma vez que você está separado, você está vulnerável. Uma vez que está dividido, está vulnerável. Uma vez que está com o coração ferido e afastado do rebanho, ali você se torna vulnerável, ali começam os maus pensamentos, as más influências, e as más decisões, e as péssimas consequências. A oração de Jesus foi: Pai, eu oro para que eles sejam um. Porque na unidade, meu irmão, nós temos poder. Na unidade nós temos força. Na unidade nós venceremos. E essa unidade, meu irmão, da igreja, é uma expressão do lar. É uma expressão da casa. Nós estamos orando ao Senhor, esperando que um grande avivamento aconteça. Estamos profetizando. Você que frequenta, você ouve muitas vezes eu dizer, e eu creio nisso, que Itajaí será uma cidade que vai impactar nações. As pessoas virão de nações para ouvirem o que o Senhor está fazendo nessa cidade, através do poder do Evangelho. Mas isso tudo vai começar em casa. O avivamento não começou na igreja, o avivamento começou em casa. O avivamento começou dentro de casa, diz a Bíblia. Eles estavam todos reunidos num só lugar, quando de repente veio do céu o som, como um vento forte e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, e viram aquilo que foi como se fosse língua de fogo, que encheu a todos na casa. Ali estavam famílias, ali estavam pessoas que se tornaram famílias também, porque andaram juntos muito tempo. E foi nessa unidade que o Espírito Santo veio. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que nós veremos situações onde famílias estarão em volta da mesa e de repente o Espírito de Deus descerá, pegará o pai, o filho, a mãe, pegará o avô, a avó, todos na casa serão cheios do Espírito Santo de Deus. Ontem lá no Pastor Márcio nós falávamos do avivamento da rua Azusa, uma rua num bairro pobre de Los Angeles, na Califórnia, até hoje é mencionada como um grande avivamento que mudou a história do mundo. Vários lugares do mundo beberam daquela fonte que o Senhor estava jorrando naquele lugar. Começou aonde? Dentro de uma casa.
Famílias fortes, igreja forte. Igreja forte, cidade forte. Cidade forte, estado forte, nação forte. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vai começar dentro da nossa casa. Vai começar dentro desse lar imperfeito, mas abençoado. Onde há vários problemas acontecendo. Mas esses problemas não são para a morte nem para a destruição. Esses problemas são para que o nome do Senhor seja exaltado dentro da tua casa. Que as pessoas vejam e reconheçam que há um Deus que é capaz de pegar aquele que não é e fazer ser. Quantos problemáticos dentro da família? Quantas famílias cheias de problemáticos? Eu não tenho medo de errar quando eu digo, meu irmão, que aquele que parece ser a ovelha negra, provavelmente seja o grande escolhido para uma revolução. Quanto maior o chamado, meu irmão, mais apanha. Quanto maior o chamado, maiores são as cicatrizes. A gente não entende isso porque nós somos naturais, homens que só olham a realidade em volta e é normal isso. Mas nós temos um Deus, meu irmão, que nos escolheu para algo poderoso. E o inimigo das nossas almas sabe disso. Nós não podemos esquecer que Satanás é um anjo, caído, mas é um anjo. Tem uma visão que nós não temos, tem um poder que nós não temos. Tem uma capacidade de ver coisas que nós não vemos. Diz a Bíblia que ele se apresenta diante de Deus. Você já leu a história de Jó? Os anjos vieram e Satanás veio junto. E o Senhor perguntou: de onde você veio? De perambular pela terra, vendo coisas que nós não vemos. Desocupado, ficar perambulando é coisa de desocupado. Mas de olho procurando a quem possa tragar, como diz a palavra do Senhor. E diz a Bíblia, no livro de Daniel, que Daniel orou ao Senhor, para que o Senhor lhe abençoasse e tivesse misericórdia da nação de Israel. A Bíblia diz, quando o anjo chegou, depois de 21 dias, o anjo chegou e disse a Daniel: Daniel, na hora em que você começou a orar, eu já saí com a tua bênção, porque você é muito amado. Porque Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deu o seu Filho. Você também é muito amado. Talvez você não saiba, mas na hora que você começa a orar, os céus já respondem a tua oração. Na hora que você começa a orar por você ser muito amado, o céu já começa a se mobilizar. Quando a tua oração está alinhada com o propósito de Deus, meu irmão, na hora. Só que o mundo espiritual, meu irmão, é tão real ou mais real do que o nosso. A Bíblia diz que o nosso é sombra. Então você imagina. Diz o texto que Daniel, quando começou a orar, o anjo já saiu. Mas eu não sei se o carro do anjo era muito lento, né? Porque ele levou 21 dias para chegar. É isso que diz a Bíblia? Não. A Bíblia diz que no meio do caminho ele foi impedido e travou-se uma batalha. Porque é isso que acontece. Batalhas espirituais acontecem, são travadas ao teu favor. O Senhor te defendendo. E contra você, com Satanás querendo destruir. Agora eu te faço uma pergunta, imagina se Daniel tivesse desistido. Imagina se Daniel tivesse parado de orar, imagina se Daniel tivesse se desviado, imagina. Daniel permaneceu ali orando, permaneceu ali buscando. E chegou a bênção. Eu fico imaginando o tamanho da guerra espiritual, o tamanho da batalha. E é isso que tem acontecido dentro de muitas casas. Você pai, você mãe, você marido, você esposa, que quem sabe está orando por alguém. E você diz: eu estou cansado de orar, já não faz só 21 dias, já faz 21 anos. Meu irmão, existe uma batalha sendo travada, mas você é muito amado. Você é muito amada. Essas guerras que acontecem, meu irmão, são por causa dos propósitos e dos chamados.
Quanto maior o ataque, maior o chamado. Tem muitas famílias cheias de gadarenos dentro delas. Tem muitas famílias, meu irmão, cheias de problemáticos dentro delas. Famílias que a religião muitas vezes olha e faz o que os discípulos falaram para Jesus. Eles olharam para um deficiente e disseram a Jesus: Jesus, quem pecou? O pai ou a mãe, para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem o pai nem a mãe. Isso tudo aconteceu para a glória de Deus, para que o poder de Deus se manifestasse nessa casa. Está cheio de famílias, meu irmão, com pessoas com deficiências, de todos os níveis. Mas isso não é para a destruição. Isso é para que o poder de Deus se manifeste e seja glorificado o nome dEle dentro da tua casa, em nome de Jesus. Por isso eu posso te dar um conselho. Apesar das imperfeições, permaneçam unidos num só coração, numa só oração, num só propósito, numa só fé. Porque esse é o grande mérito, talvez, dessas famílias cheias de dificuldades. Talvez as dificuldades que eu falei aqui, a sua não vive nem perto, ou talvez tão problemática quanto. Permaneçam unidos, porque o que nos faz fortes não é a nossa perfeição, mas é a nossa unidade. E sirvam ao Senhor. Existe lugar para você no rebanho de Cristo. Existe lugar para a tua família no rebanho de Cristo. A tua família é aceita. A tua família é aceita pelo Senhor quando você vem até Ele. Não importa como. Não importa como você esteja. Josué não tinha uma família perfeita. Josué não estava falando para um povo perfeito. Pelo contrário, estava falando para um povo obstinado. Um povo rebelde, diz a Bíblia. Um povo que até mesmo Josué questionou eles, dizendo: eu acho que vocês não vão dar conta, porque vocês são muito obstinados. Mas eles tomaram a decisão: não, nós serviremos ao Senhor. E diz a Bíblia que toda aquela geração de Josué serviu ao Senhor. Porque com todas as falhas, com todos os defeitos, eles vieram até o Senhor. E a palavra do Senhor é: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você está cansado, é da família mesmo. Talvez a sobrecarga é dos problemas que existem dentro da tua casa. Juntos nós vamos vencer esses problemas. Juntos o nome do Senhor será exaltado. Juntos haverá cura, haverá milagres. Venha, seja bem-vindo. Decida hoje, como Josué decidiu. Josué vivia no meio de um povo obstinado. Provavelmente dentro da sua casa havia obstinações e pecados, mas ele decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez essa seja a decisão que você tenha que tomar hoje. Talvez você seja o único dentro da sua casa que hoje tem um entendimento e a maturidade de dizer: a minha casa precisa de Deus. Se você se posicionar, a sua casa vai se posicionar. Se você tomar uma decisão hoje, você vai purificar a tua casa. A tua casa será purificada através do Espírito de Deus na sua vida. Quando Josué diz a palavra: eu e a minha casa serviremos, a palavra casa, no original é baiti. No aramaico, sabe o que significa? Corpos humanos. Lá em 1 Coríntios 6, Paulo vai explicar: não sabeis vós que sois templo e santuário do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabe o que Josué estava dizendo? Eu e a minha família seremos habitados pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu e toda a minha família seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu e toda a minha família seremos tocados pelo poder e pela presença do Senhor. Talvez hoje seja uma noite onde você tenha que tomar uma atitude de declarar o que acontecerá com a tua família. A tua família servirá, todos na tua casa serão cheios da presença do Espírito Santo de Deus, a começar por você e a partir de você, em nome de Jesus.
A Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés. João 1,17. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Que hoje as coisas são diferentes. No tempo da lei, o impuro que tocasse em alguém puro, contaminava aquele que estava puro. No tempo da graça, a mulher de fluxo de sangue impura tocou naquele que é puro e foi purificada. Os leprosos tocaram naquele que é puro e foram purificados. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Cristo está sobre você. Isso significa que toda a tua casa será purificada, será tocada, será alcançada pelo Evangelho e pelo Espírito Santo de Deus através da sua vida, se você hoje se posicionar dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai acontecer uma revolução nessa cidade, meu irmão. Focos da manifestação do Espírito Santo começará a acontecer em casas. Famílias começarão a ser tocadas, famílias começarão a ser visitadas. Você sabe até quando nós temos que servir ao Senhor? Até quando o nosso culto aqui, público, for uma expressão verdadeira da nossa intimidade. Sabe quando é que o avivamento de fato chegou sobre nós? Quando o nosso culto aqui público se tornar uma expressão, quando nós nos juntarmos como igreja, e esse ajuntamento de pessoas for uma representação verdadeira daquilo que já é natural e real lá dentro de casa. Isso vai acontecer na tua família, isso vai acontecer na tua casa, isso vai acontecer conosco quando nós entendermos que nós somos chamados para inspirar pelo exemplo. Para inspirar através do exemplo, não é pelo discurso, é pelo exemplo. Se você se posicionar hoje, diante dessa geração corrompida e depravada, diante desse mundo caótico, diante, quem sabe, de uma realidade familiar problemática, conturbada, mas se você se posicionar hoje dizendo: vocês escolhem o que vocês quiserem viver, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. As pessoas começarão a ser influenciadas por isso. Talvez você não precise dizer às pessoas: tem que ir para a igreja. Talvez se nós começarmos a ser igreja dentro de casa, as pessoas terão vontade. Talvez o que está faltando na sua casa é a presença de Deus, e a presença de Deus ela se manifesta pela oração, por uma vida de oração, intimidade com Deus através da oração. Talvez o que está faltando é você dizer: eu e a minha casa serviremos. Então Josué começou por ele, eu. Talvez se você começar a orar hoje, no início você vai orar sozinho. Não precisa dizer para ninguém orar, não. Comece a orar. Comece a ser aquele que ora dentro da tua casa. Daqui a pouco, alguém vai chegar para você e vai dizer: ora por mim. E aí você já não é mais um, agora são dois. E onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali Jesus está. Foi o que Jesus falou. E vai se criando um ambiente de oração. Talvez seja um ambiente de louvor, seja o primeiro a trocar o funk pela adoração. Ô mau gosto. Tem família problemática demais ouvindo funk por aí. Começa a trocar pela adoração. Seja o primeiro a influenciar. Daqui a pouco, meu irmão, aquela música que te toca vai tocar a vida de alguém, e você já não será mais um, serão 2. Daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, daqui a pouco tu e toda a tua família estarão servindo ao Senhor pelo exemplo. Creia, meu irmão, na palavra de Deus. Tudo que você precisa fazer é crer. Todas essas famílias que nós falamos, todas as famílias que hoje nós vemos, o Senhor usando pessoas, nenhum deles é perfeito. Todos eles têm falhas. Todos eles carecem da glória de Deus. Todos eles dependem da graça. É porque a gente não quer ler. Mas quando a gente olha para Paulo, já velho,
escrevendo a sua carta a Timóteo, seu discípulo. Paulo já era velho. Na segunda carta ele diz: já combati o bom combate e já acabei a carreira. Na primeira carta, velho, um pouquinho antes, ele diz: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Foi Paulo que disse isso. Paulo se colocou numa condição humana. Paulo disse: eu tenho um espinho na carne que eu já pedi para o Senhor me livrar, um mensageiro de Satanás, já orei 3 vezes, Senhor, me livra disso. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Ele diz: esse espinho é para que eu não me soberbecesse com as grandezas das revelações de Deus. Às vezes o que o Senhor está fazendo conosco é tão poderoso que Ele precisa manter um espinho na carne, que é para a gente não inchar. O espinho mantém a gente vazio. Mas isso não significa que o Senhor não está fazendo. Aquele que começou a boa obra haverá de completá-la. A tua família, com todas as imperfeições, se ela está em Cristo, ela já é uma família que está servindo de referência, de exemplo. Tu e toda a tua casa servirão ao Senhor, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Tão somente creia, porque o grande mérito de todos eles foi crer naquilo que eu te preguei hoje, nas promessas que o Senhor já colocou dentro do teu coração e você se lembra delas, no propósito que você já sabe, no ministério que você já tem, nos dons que o Senhor já te deu. Creia em tudo que o Senhor colocou na sua vida, porque tudo que o Senhor colocou na sua vida, meu irmão, é para fazer algo poderoso através dela. Então somente creia. Não creia em você, não creia na sua capacidade, não creia nas suas perfeições, creia em Jesus Cristo. Abraão é o pai da fé, somente porque ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Isaac e Jacó creram, Davi creu, Josué creu, todos os grandes homens, Moisés creu, Isaías creu, todos aqueles que fizeram algo de importante no reino de Deus, qual foi o grande mérito deles? Tão somente crer. O que Pedro fez? Pedro creu. O que o centurião, que tinha na sua família, que ele considerava um familiar, era um servo, mas era tão querido, que era quase alguém da família, ele envia a Cristo os seus servos para que Cristo liberasse uma palavra. Ele diz a Jesus Cristo: eu não sou digno de te receber na minha casa, mas eu sei que basta uma palavra e o meu servo será curado. Jesus olhou para aquele centurião e para Israel e disse: nem Israel, igreja, representação da igreja, eu vi tamanha fé. Você sabe qual é a nossa realidade? Às vezes a gente percebe pessoas que estão fora, que não estão dentro do nosso mundinho, do nosso sistema, da nossa caixinha da religiosidade, pessoas que não se enquadram no nosso núcleo religioso, recebendo coisas do Senhor, e a gente diz: mas como? Eu oro, eu jejuo, eu busco, mas talvez não creia. Tudo é possível aquele que crer. Se você tão somente crer, a tua família será uma bênção, a tua casa será uma bênção. O Senhor tem responsabilidade com as famílias. Um pai estava desesperado porque um filho estava endemoniado e Satanás tentava matá-lo. Esse pai vai a Cristo e diz: se tu podes, cura o meu filho. Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Ele disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E ali o seu filho foi curado. Jairo, um homem piedoso, dirigente de uma sinagoga. E às vezes a gente acha, porque a gente realiza coisas, a gente não passa por problemas, a nossa família não passa. Jairo, com uma única filha de apenas 12 anos de idade, sua única filha adoece e estava para morrer. Ele vai, se prostra diante do Senhor e crê que Jesus Cristo pode curá-la, e Jesus Cristo curou. Uma mãe, Ciro Fenícia, que nem de Israel era,
chegou a Jesus e disse: eu estou desesperada, minha filha está endemoniada. Jesus dá uma resposta a ela que a gente não entende. Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E ela continua insistindo e Jesus diz: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e entregar aos cachorrinhos. E aquela mulher diz a Jesus: mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus olhou para ela e falou: grande é a tua fé, seja feito conforme a tua fé. O que o Senhor quer, meu irmão, é que você creia. Creia que tem jeito para a tua família, creia que tem solução para a tua casa, creia que o Senhor está trabalhando agora. Enquanto você se posiciona, o Senhor está trabalhando em favor daqueles que, quem sabe, hoje são um problema, amanhã serão um instrumento de Deus, em nome de Jesus. Creia que apesar das dificuldades e das falhas que existem, não tenha vergonha, não se sinta envergonhado por causa disso. Então somente creia, porque aquilo que você não pode fazer, o Senhor vai fazer. Creia. Essa igreja é resultado, nós aqui hoje somos resultado da vida e da fé de pessoas que creram quando ninguém mais acreditava. Vai fazer 7 anos que meu pai faleceu, e tem um versículo bíblico que cada vez que eu falo é dele que eu me lembro, porque era um verso que ele citava sempre, Atos 16:31. Quem é do CI das antigas sabe que muitas vezes nesse horário, 9h30, 10 horas da noite, ele orando com a igreja, ele dobrava os joelhos e dizia: Senhor, eu não criei os meus filhos para ir para o inferno. Muitas dessas orações, num domingo, 9h30, 10 horas da noite, eu estava bêbado por aí, e ele estava orando. A avó, o vô, familiares orando, e o resultado da fé deles, hoje nós estamos aqui. E essa mesma palavra que ele declarava, é uma palavra que está lá em Atos, que você conhece a história de Paulo e Silas na prisão, adorando e louvando ao Senhor perto da meia-noite, quando de repente um terremoto estremeceu os alicerces da prisão, as portas se abriram, o carcereiro desesperado, pensou que eles haviam fugido, e eles disseram: não, nós estamos aqui. O carcereiro prostrou-se diante de Paulo e disse: o que eu faço para ser salvo? E Paulo deu uma resposta para ele: creia no Senhor Jesus, e serão salvos, tu e toda a tua casa. Talvez hoje você não entenda, mas a tua posição de fé, essa palavra vai se cumprir. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e toda a tua casa. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus ressuscitou? Jesus é o teu Senhor? Ele disse: eu sou o caminho. Deixa Ele orientar hoje a tua vida. Deixa Ele orientar hoje a tua família. Jesus disse: eu sou a vida. Deixa Ele renovar hoje as tuas forças. Deixa Ele avivar hoje o teu casamento. Talvez o que o teu casamento esteja precisando é de um refrigério, de um renovo espiritual. E Jesus Cristo, aquele que é a vida, está nesse lugar para avivar. Entrega hoje e diga: eu e a minha casa serviremos, eu e a minha casa seremos habitação. Jesus é luz, foi Ele que disse. Deixa Ele brilhar a partir de hoje sobre o seu lar. Que toda a tua casa a partir de hoje, com todas as dificuldades, com todas as imperfeições, mas elas só poderão ser tratadas, quem sabe coisas acontecem no meio da tua família, no âmbito familiar, que você já não consegue mais nem enxergar, não sabe como resolver. Antes de resolver, deixa a luz brilhar, porque ela trará claridade sobre todas as coisas, e essa luz se chama Jesus Cristo. Se você hoje colocar a tua família debaixo dessa luz, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Deixa Ele alimentar o teu espírito hoje. Ele diz: eu sou a água. Deixa Ele saciar a sede dessa tua alma sedenta, quem sabe, de toda essa tua família que hoje está passando por um período de sequidão. Jesus Cristo é a água, e Ele disse que uma vez que nós
crêssemos nele e ele entrasse em nós, de nós fluiriam rios de água viva. Você se transformará num rio de água viva fluindo dentro de toda a tua casa e de toda a tua família. Não haverá mais sequidão no teu lar, em nome de Jesus. Se coloca hoje diante de Jesus. Para nós fecharmos, sabe o que Jesus precisa ser? Ou melhor, deixar de ser? Parte de todo, do todo. O problema de muitas casas e de muitas famílias hoje é porque Jesus, ele é parte do todo, quando ele deve ser o centro de tudo. Talvez hoje o que Cristo precisa deixar de ser é parte do todo. Faz parte do todo. Eu vim num domingo à noite. Faz parte do todo. A cada 15 dias eu ouvi uma palavra, o meu filho, a minha filha ir lá no cultinho. Faz parte do todo. Não. Jesus não veio para ser parte do todo. Jesus veio para ser o centro de tudo. Dentro da tua casa, dentro da tua família. Que a partir de hoje Jesus Cristo seja o centro de tudo. E com todas as imperfeições e todos os problemas, lá no final, profeticamente eu quero declarar: haverá uma varanda, quem sabe com uma rede pendurada, quem sabe com uma cadeirinha de balanço, você e a tua veinha, olhando, vendo os filhos, vendo os netos, vendo os bisnetos, e dizendo um ao outro: valeu a pena, hein, veinho, nós permanecermos juntos apesar das divergências. Esse é o Senhor Jesus. É Ele que está aqui. E eu quero te convidar a ficar de pé hoje. E se você quer colocar a tua casa na presença do Senhor e dizer hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se posicionar como alguém que declara: eu e a minha casa seremos habitação do Espírito Santo. Eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente, e nós vamos juntos orar, porque é na nossa unidade que o Espírito de Deus age. Sai do teu lugar e vem à frente enquanto nós adoramos em nome de Jesus.